estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Hoje falaremos sobre um tema que talvez vivenciemos muito no nosso dia, no nosso momento atual, né? Por conta de muitas coisas que têm acontecido e que possa gerar em nós muito medo. Hoje falaremos um pouquinho sobre a questão do medo. Mas antes de adentrarmos ao nosso tema, gostaria de convidar a todos a participarem do Clube do Livro Espírita, uma livraria entre o canal Rossano Sobrinho e a livraria Novos Rumos. Participando, por apenas R$30, você recebe todo mês em sua casa um livro espírita. Pode ser ele de estudo ou um romance espírita, certo? Então não perca essa oportunidade e faça parte do nosso clube. Gostaria também de indicar uma leitura do novo livro do Rossano, Construtores da Nova Era, um romance espírita que vem trazendo aí uma história, mas junto com essa história fantástica, nós também temos muito conteúdo sobre a doutrina espírita, mediunidade, obsessão, cura, religiosismo, né? Preconceitos. A obra vem trazendo muitos estudos interessantes para nós, certo? Se você ainda não adquiriu a obra e deseja adquirir uma leitura realmente maravilhosa, basta entrar em contato conosco pelo número que vai estar na descrição desse vídeo, que você pode receber em sua casa, tá? Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vamos lá. Quando nós falamos de medo, nós precisamos entender o seguinte: nós somos seres pensantes, né? Nós temos uma consciência. E nós temos a capacidade, de acordo com o nosso nível evolutivo, nós temos a capacidade de dar atenção a determinados assuntos, né? Então nós temos uma percepção, nós temos uma consciência que consegue analisar e perceber a realidade em torno da vida. E nós tem uma frase no livro dos Espíritos que diz que o Espírito ele enxerga e ouve aquilo que ele quer. Porém, trata-se de espíritos superiores, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele enxerga, mais ele tem a capacidade de compreender as coisas que estão à sua volta. Quanto menos evoluído, menos essa capacidade. Então, essa percepção que nós temos, nós podemos desenvolvê-la e nós podemos ter essa percepção daquilo que desejamos, né? Porém, nós precisamos entender que o nosso foco, nós devemos focar. Quando nós focamos nas calamidades, nas problemáticas, nos desafios, nas dificuldades da vida, nós começamos a ter uma percepção, a avaliação negativa daquilo que percebemos. Então, se eu estou enxergando, por exemplo, nesse momento em que nós vivenciamos a pandemia, nós percebemos, por exemplo, que os jornais, a televisão, ela está voltada o tempo inteiro para a problemática. Eu até brinco que eu não gosto muito de assistir jornal, sei da importância de estar, né, atualizado com as informações, porém, se a gente for analisar, tem muita tragédia, tem muita coisa ruim. Então, quando nós focamos a nossa atenção somente para essas coisas ruins que acontecem, as calamidades, nós vivemos em conflitos. E nós temos essa mania de focar somente nos nossos problemas, né? Nós pegamos aquilo que estamos vivenciando de ruim, de negativo, e damos um foco. Nós colocamos como peças centrais em nossa vida e nós passamos a desenvolver medos, né?
nós desenvolvemos pavores por conta disso, porque nós colocamos coisas ruins, os problemas, os conflitos como peça central da nossa vida. Então, quando nós começamos a olhar, a ter esse olhar negativo, olhar e focar somente nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, nós começamos a desenvolver medo, porque vai acontecer isso, né? Vai acontecer um olhar pessimista. Nós começamos a criar em nossa mente, porque aí junta também a capacidade de raciocínio com a imaginação humana, e nós começamos a criar todas as possibilidades que pode acontecer, já que eu estou vendo tantos problemas, tantos conflitos no mundo. E aí quando nós damos atenção somente às problemáticas, somente os conflitos, somente aquelas coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, nós perdemos a capacidade de pensar racionalmente e de agir. Nós ficamos presos ali e nós estacionamos, porque a gente fica com medo de fazer as coisas, né? E se eu fizer isso e acontecer isso, né? Tem medo de mudar, às vezes tem medo de buscar, às vezes, um novo emprego. Claro que nós sabemos que nós não podemos ser responsáveis. Nos meus vídeos eu gosto sempre de focar sempre no caminho do meio. Não é nem a paralisia do medo do novo e nem a irresponsabilidade de fazer tudo sem pensar nas consequências, né? Então sempre o caminho do meio, mas buscar vencer o medo, buscar ter um olhar positivo, olhar as coisas boas também, e dar o tempo, a atenção com o tempo necessário àquilo que precisa. Eu tenho os meus conflitos, eu tenho as minhas dificuldades, o mundo também passa por momentos difíceis. Nós precisamos sim analisar, dar atenção e o cuidado, porém o tempo necessário. Quando passa essas calamidades, essas dificuldades, essas às vezes até tragédias, passa a fazer parte da minha vida mental o tempo inteiro, isso se torna um perigo, porque eu vou criando medos e até fobias, né? Para finalizar, gostaria de finalizar o meu vídeo com uma frase no livro que eu encontrei, As Dores da Alma, que eu achei interessantíssimo, que é: a beleza não está somente nas flores dos jardins, mas, antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Ou seja, nós também temos que ter um olhar positivo da vida, um olhar de coragem sobre a vida, porque nós somos espíritos, né? Nós estamos aqui para ter experiências evolutivas. Eu não preciso ter medo das coisas, eu tenho que ter prudência. É uma coisa totalmente diferente. Quando eu tenho medo de movimentar, de agir, de fazer, né? Eu fico estacionada e também não tenho experiências necessárias para o meu crescimento espiritual. Então, eu percebo que tem muita gente parada por medo. Às vezes a pessoa tem ideias maravilhosas, tem intenções muito boas, mas fica estacionada por medo, né? Medo de falhar, medo de dar errado, medo de se ferir, medo de machucar, medo do outro não gostar. Nós adquirimos ao longo da nossa vida muitos medos, né? Por focar também, por ter essa atenção somente no negativo, certo? Então vamos olhar, vamos focar no positivo e sempre buscar o caminho do meio, dar sim atenção às coisas que precisam da atenção necessária, mas buscar um olhar positivo, movimentar a vida, fazer o que eu quero, o que eu preciso fazer para a minha melhoria, para o meu bem-estar e para o bem-estar do mundo também, certo? Então, é uma reflexão aí que fica para todos nós em relação aos nossos medos, para vencermos os nossos medos. Vamos dar a devida atenção para as coisas no tempo certo,
a quantidade certa, né? E aquilo que precisa ser analisado, certo? Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.